27ª lição do livro do estudo dos profetas menores. Hoje nós vamos ver Oséias capítulo 5, do 1 até o 14. Vai ficar o último versículo para a próxima aula. Livro do profeta Oséias, o capítulo 5. De 1 a 14. Cada um vai estar lendo um versículo aqui, eu vou ler o primeiro. Amém? Versículo 1 diz assim: ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispá, e rede estendida sobre o Tabor. Então aqui nós temos a leitura do texto de Oséias 5, do 1 até o 14. Pode passar. O versículo 1, ele direciona esse texto, né, o começo desse texto, a uma pessoa específica, né, a uma classe de gente específica, que é a liderança. Aqui ele fala dos sacerdotes, dos reis, porque eles estavam conduzindo o povo de forma errada. Então, a má direção vindo da liderança do povo, tanto espiritual quanto política, né, falando dos sacerdotes, falando dos profetas falsos, falando daqueles que faziam as ofertas pelo povo, né, que cuidavam do templo, faziam os louvores, tudo, né, que influenciava as pessoas a adorar, quanto a direção política, que era o rei, né, o rei também, a influência dos outros líderes. Então, tanto espiritual quanto político, eles estavam conduzindo o povo de forma errada, e agora eles seriam cobrados. Por isso ele fala: ouvi isto, ó sacerdotes, escutai a casa de Israel, e dai ouvidos, ó rei, a casa do rei, porque o juízo é contra vós outros. Então eles são cobrados, e os sacerdotes, os reis, são condenados por herendarem o povo com práticas idólatras. Aqui ele fala dois lugares, em Mispá e em Tabor. Então Mispá e Tabor, que fica Mispá fica a leste do Jordão, né, para a gente localizar. Tem o Rio Jordão, então fica a leste do Jordão à direita, e Tabor a oeste à esquerda. Vamos ver o verso 2 aqui agora. Ele fala: na prática de excesso vos aprofundaste, mas eu castigarei a todos eles. Então lá em Oséias também 6, 9, diz assim: como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Então o caminho para Siquém, né, era o caminho que eles iam para Betel, aonde que você vê aqui no versículo 8 ele falando Bet-Avém, que na verdade é Betel, mas o profeta chama de Bet-Avém, que quer dizer caminho da iniquidade, ou lugar da iniquidade, casa da iniquidade. E Betel quer dizer casa do Senhor, né, santuário do Senhor, morada do Senhor. Então naquele caminho lá ficavam salteadores, esperando as pessoas passarem, e eles atacavam de espreita. Ele fala horda de salteadores, então eram vários, né, que atacavam as pessoas naquele caminho. E ele compara os sacerdotes com os salteadores, que só esperavam o povo ir para Betel para poder atacar eles de forma espiritual, induzindo eles à idolatria, induzindo eles ao caminho errado, né, induzindo eles à perdição, assim como os salteadores faziam. Mas ele fala que na prática de excesso vos aprofundaste, mas eu castigarei a todos eles. Então agora chega dos sacerdotes ficar engrupindo esse povo a errar, porque o problema da ovelha é que a ovelha não pensa. Por que tem que ter pastor para cuidar de rebanho de ovelha? Por que ela não vive sozinha? Se você largar qualquer outro animal solto, né, ele vive sozinho, mas o animal de rebanho e de gado não vive sozinho, né? Agora, se forem animais selvagens, búfalos, gnus, esses vivem sozinhos. Eles não precisam de ninguém conduzir ele, mas larga uma ovelha sozinha, ela morre.
Ovelha, ela precisa de muito cuidado. E a ovelha é um animal, vamos falar bem assim, burro. Por quê? Porque uma ovelha, se ela tem um mosquito atrapalhando ela vai ficar batendo a cabeça numa árvore até o mosquito morrer. Mas provavelmente ela vai morrer primeiro. Porque ela fica incomodada, ela começa a ficar louca com aquilo, né? O que o cachorro faz quando um mosquito começa a atrapalhar ele? O que um cavalo faz quando o mosquito começa a atrapalhar ele? Ele bate o rabo, ele tira com a cauda, né? Ele morde, faz de tudo. O cachorro, ele sai do lugar, vai para outro, ele se morde, mas qualquer coisa ele não fica se machucando, né? Agora, a ovelha, ela não tem esse entendimento. A ovelha, com o tempo, ela começa a crescer a lã e começa a ficar pesada. E aquela lã começa a empaçocar tudo. Se não tiver uma pessoa para tosquear aquela ovelha lá, para tirar aquela lã, ela fica pesada, ela não consegue nem andar, né? Ela fica toda suja, ela começa a grudar capim, começa a grudar bicho, começa a sujar tudo. E ela começa a ficar pesada, começa a ficar sem mobilidade. Daqui a pouco ela está morta. A ovelha, ela muitas vezes não sabe o que ela faz. É como o povo da igreja. É como o povo que era indo para a idolatria naquele tempo. As pessoas muitas vezes não sabem, porque a liderança é uma má liderança. Porque muitas vezes a ovelha está na igreja, mas não lê Bíblia. A ovelha está na igreja, mas ela não ora. A ovelha está na igreja, mas ela não faz a obra de Deus. Ela não é crescida espiritualmente. E tudo que o pastor fala, ela aceita. Se ele estiver conduzindo ela para o mau caminho, como esses sacerdotes estavam conduzindo o povo para o mau caminho, eles iam tudo para o buraco. Ia ser culpa do sacerdote. Agora eu vou explicar uma coisa bem diferente de hoje. Aquela época, o povo não tinha muito acesso às coisas de Deus. Eles não podiam sacrificar por eles mesmos. Eles não liam, dificilmente quem lia as escrituras. Geralmente quem lia eram os sacerdotes, os escribas. Quem lia eram os profetas. Então aquele povo, eles não tinham muito conhecimento das coisas de Deus. Eles obedeciam aquilo que o sacerdote fazia. Se o sacerdote estava falando que era para eles adorar o bezerro de ouro, eles adoravam. Se o sacerdote falasse que era para adorar a Deus, eles adoravam. E naquela época eles estavam adotando um monte de deus cananeu. Eles estavam ainda com o deus do bezerro de ouro. E eles estavam levando aquele povo tudo para o buraco, o sacerdote. Então Deus falou assim: agora eu vou dar um basta nesses homens, porque eles são má liderança. Os reis também são má liderança, porque eles também fazem idolatria, também induzem o povo a fazer idolatria. E agora acaba. Pode passar? A idolatria arraigada, do versículo 3 ao versículo 5. Versículo 3. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e casa de Israel está contaminada. Então, aqui nós vamos voltar lá no capítulo 4, 12. Na verdade, o versículo 4 que ele vai tratar sobre isso, mas é a continuação aqui. Então ele fala, versículo 4: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Então lá no capítulo 4, versículo 12, que nós estudamos na aula passada, ele fala assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou e prostituindo-se abandonaram o seu Deus. Então o pecado da idolatria e a convicção de que aqueles deuses eram os deuses dele, que eles podiam fazer as coisas, era tão profunda que eles já nem conseguiam voltar mais para Deus. Ele fala, eles não conseguem mais voltar para o Senhor, eles não conhecem o Senhor. Agora não adianta eu ficar divertindo esse povo, porque eles não creem em mim. É como você tentar falar para uma pessoa que Jesus é o Salvador da vida dela, e ela não acreditar que Jesus existe. Como que você vai falar? Então Deus já não ia tratar mais com esse povo dessa forma. Deus não ia mandar mais profeta para falar com esse povo dessa forma. Olha só, vocês têm uma noção, eu estava vendo até aqui na linha cronológica dessa época. Em 755, Amós começa o seu ministério profético. Ele é o primeiro desses aqui. Depois, em 753, Oséias começa o seu ministério profético. Eles eram contemporâneos, da mesma época. Eles estavam tratando do mesmo assunto com Israel. Miqueias em 742, Isaías em 740. Tinha 4 profetas contemporâneos naquela época. Se o povo não ouvia nenhum dos profetas, o que adiantava Deus continuar falando para o povo a advertência? Vocês estão no caminho errado, vocês estão se prostituindo, vocês estão fazendo idolatria. Aquele povo já estava totalmente perdido. Tinha 4 profetas da época falando com o povo, e o povo não ouvia.
personagens dele, por exemplo, Jeremias, por exemplo. Jeremias, quando ele estava lá em Israel também, ele profetizou sobre o cativeiro, ninguém deu bola com ele, ninguém deu ouvido com ele. Fizeram calabouço. E aí depois levaram mesmo, com o culto, e ele ficou, né? Depois ele foi para o Egito, não sei quando se me engano, ele foi para o Egito. Mas eu sei que eles tratavam ele como qualquer um, pior do que da rua. Eles não tinham ele como um enviado de Deus, de Deus. Não sei se eles vão acreditar que aquilo que ele falava era verdade. Né? Então, é a mesma coisa que acontecia aqui. Ele fala, um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Um espírito de prostituição, aquela idolatria era muito forte. Então para eles tinham convicção que aquilo era o Deus deles, aquilo era real, tudo que eles faziam, o sacrifício que eles faziam, as coisas que eles faziam que era para aqueles deuses, era tudo certo, né? Estava tudo ok. Então eles estavam aceitando tudo aquilo, o profeta falava que eles estavam errados e não estava errado, estava certo. Foi para prostituir com o povo de Israel. Aí o filho de Arão matou ela, que era sacerdote, matou ela e os dois. Né? Então, assim, eles tentavam pegar esse espírito de prostituição. Ele não é por causa da prostituição, é por causa do ídolo, da idolatria. É prostituição espiritual. Aí a prostituição maior lá era espiritual. Aí ele envolve dois, a espiritual e a física também. Então aí ele matou os dois lá, morreu os dois. Aí o versículo 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. A gente tinha visto na aula passada Deus falando através do profeta para Judá: não se contamine com a sua irmã, porque a sua irmã caiu, não vai atrás dela. Mas pelo visto Judá também se contaminou com a prostituição de Israel, então Judá cairá juntamente com eles. Olha lá em Ezequiel 23, 31 ao 35, nós vemos exatamente o que foi que aconteceu. Ezequiel 23, são 4 versículos para a gente ler. São 5, né? Eu vou ler o 31, depois vocês continuam. Profeta Ezequiel 23, 31 ao 35. 31 diz assim: andaste no caminho de tua irmã, por isso entregarei o seu copo na tua mão. Assim diz o Senhor Jeová: beberá o copo da tua irmã, e largo, servirás de vinho e escárnio, ele leva a mão. Lembrareis do vigor que encherás o copo, e da tua irmã Samaria, e o copo Copo de espanto se assolará. e de desolação. Então, Judá também tinha se contaminado com a mesma porção. Ele fala: bebeste o copo da tua irmã. Então agora ele também ia provar da ira de Deus. Então ele também estava se contaminando com a idolatria que o povo de Israel do Reino do Norte estava fazendo, né? Versículo 6, pode passar? Ofertas não recebidas. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão, ele se retirou deles.
Mas que papo é esse? Que eles irão com o seu gado e com o seu rebanho ao Senhor, mas eles não acharão. Isso aqui é uma referência a sacrifício. Eles iam com o gado ou com o rebanho, né, com o animalzinho, cordeirinho, para sacrificar a Deus. Mas eles não iam encontrar Deus porque Deus se retirou do meio deles. Então Deus, como ele tinha falado lá no capítulo 2 que nós tínhamos lido, ele fala: esse povo não é meu povo, ela não é minha esposa mais, né? Ele divorciou daquele povo de Israel. Chega. Então esse versículo faz referência aos sacrifícios do povo, mas pela hipocrisia de quem os oferecia, não tinha valor algum e não eram recebidos. Então aquele povo era hipócrita, porque queria oferecer a Deus, mas queria continuar na idolatria, queria continuar adorando os deuses cananeus, queria continuar adorando o bezerro de ouro, e queria oferecer sacrifício ao Senhor. Então eles iriam com gado até o templo para oferecer a Deus, e Deus não ia aceitar o sacrifício, assim como Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Então, essa forma a gente entende que não adianta servir a Deus com hipocrisia no coração, que Deus não recebe. Versículo 7: aleivosamente, pode passar, aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Essa festa da lua nova a gente viu lá em Amós 8:5. Fala o quê? Que eles esperavam chegar, os comerciantes, né? Eles esperavam chegar a festa da lua nova, porque eles não viam a hora de ir lá vender o seu cereal. Mas eles vendiam o cereal de forma errada, né? Eles vendiam mais caro do que o preço normal, não porque eles estavam subindo o preço, mas porque a balança deles era mentirosa. Então eles roubavam o povo com balanças enganosas. Eles vendiam o resto, né, varria aquele resto que caía no chão, colocava no saco de volta e vendia aquela porcariada toda com sujeira do chão. Então eles faziam comércios enganosos, faziam no tempo errado, esperava, não via a hora de acabar a festa da lua nova, de uma semana que eles não vendiam nada, que eles não podiam vender nada, que eles só gastavam, né? Não via a hora de acabar aquilo lá, para poder eles fazer as corrupções deles de novo. Então, se houveram aleivosamente contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Nem era o povo de Deus mais, de tão idólatra que aquele povo era um povo bastardo, né? É um povo que se prostituiu. É como o caso de Gomer aqui, a esposa de Oséias, né? Tinha os filhos, mas os filhos eram bastardos, né? Muitos podiam ser filho dos namorados dela, às vezes podia ser filho dele, podia não ser filho dele, eles não sabiam, né? Vai saber. Ela se prostituía à noite. Então geraram filho bastardo. Esse povo se comportou aleivosamente contra mim. Então agora o que era alegria para eles, a festa da lua nova, né, as cerimônias que era alegria para aquele povo, agora vai consumir ele, vai consumir suas porções. Quando ele fala suas porções, ele quer dizer a sua terra, né? Isso aqui vai acabar, esse lugar deles. Eles vão ser levados daqui, isso aqui vai acabar, né? A alegria que eles têm nesse lugar vai acabar. Versículo seguinte, pode passar? Versículo 8 e 9. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Avém. Cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Então, primeira coisa aqui. O instrumento que ele está falando aqui, trombeta, é shofar, né? Do hebraico, shofar. Shofar, ele é feito com chifre de carneiro ou de chifre de antílope, né? Depende do tamanho do shofar. Para que serve o shofar? Principalmente nesse sentido que ele está falando aqui, tocar a trombeta, né? É um alarme, porque a invasão estava acontecendo. Então ele está retratando aqui como se estivesse acontecendo a invasão. Então tocai a trombeta em Gibeá e em Ramá. Cuidado, Benjamim. Benjamim não é da tribo do norte, Benjamim é da tribo do sul. Benjamim é junto com Judá, certo? Então aqui ele está tratando com os dois, Benjamim e Efraim. Efraim é da tribo do norte. Então ele está falando que os dois vão ser invadidos. Ele está falando que os dois tenham cuidado, porque vocês vão ser invadidos. A palavra de Deus fala que Deus livrou a Jerusalém, né? Então ele dá um alerta para Benjamim, cuidado. É a mesma coisa. Na verdade é tradução de shofar isso aí.
né? Porque buzina e trombeta é o mesmo instrumento, vamos falar assim, né? Na tradução aí. É um shofar, que era usado ali, nesse caso, era usado para soar um alarme. Então, vamos lá. Gibeá e Ramá eram montes elevados na região central da Palestina, ou em Israel, né? Lugares excelentes para soar um alarme. Então, quando eles soavam um alarme, vocês não vai soar um alarme num vale, né? Você vai soar em cima da montanha. Por quê? Para todo mundo te ver e te ouvir, para poder o som propagar na cidade toda. Então, por isso que ele fala Gibeá e Ramá, esses dois lugares, porque é um lugar montanhoso, alto, para poder soar o alarme. E aqui ele fala o dia do castigo, o versículo 9: Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Então, o dia do castigo era o dia do juízo de Deus contra esse povo, certo? Pode passar. A gente vai abrir aqui, cada um vai abrir um versículo aí, são 2 versículos, 2 pessoas abrem aí, Deuteronômio 19:14 e 27:17. Deuteronômio 19:14 e Deuteronômio 27:17. Versículo 10 diz assim: Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Vamos lá. O que são marcos? Marcos é o termo que eles usavam para poder se referir às separações de terras, divisas. Os marcos eram as linhas de divisa de terra, certo? Então, mudar o marco é a mesma coisa de que você tem um terreno de 200 metros e você puxa ele 30 centímetros para o lado e você pega o terreno do vizinho, entende? Então já não é 200 metros mais, ele está 30 centímetros a mais, não é seu. Então isso é mudar marco, certo? Então, gente, ele fala que os príncipes são como... Eu perdi o versículo aqui. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Então Judá também estava cometendo um errinho aqui. Esse mudar marco aqui era um crime passivo de morte para Deus. Então vamos ver lá em Deuteronômio 19:14, pode ler? Quem achou pode ler? Quem abriu aí? Deuteronômio 19:14. 27. Alguém abriu? Então abre o outro. Então não mude o marco do teu próximo, né? Porque Deus separou já os tamanhos certinho naquela época lá. Antes deles entrarem na terra prometida, Deus já tinha separado a porção para cada tribo. Pode ler aí o 27:17. Olha só, isso aí é interessante, esse todo o povo dirá amém, porque Moisés estava falando isso aí na frente de todo mundo. Josué também fez isso. Então, ele falava assim, ó: maldito todo aquele que mudar o marco do seu próximo. Aí todo o povo tinha que falar amém. Ou seja, estava todo mundo ouvindo e estava todo mundo concordando. Vai ser maldito? Vai. Então o povo fala amém também, porque vocês estão de prova aqui que isso aqui está acontecendo. Então, aquilo ali era crime fazer isso, né? Então ele faz essa comparação aqui dos líderes, né? Os príncipes de Judá são como os que mudam o marco. Então derramarei o meu furor sobre eles como água. Derramar o furor deles sobre eles como água. Então aquele povo também estava se prostituindo, os líderes dele também estavam cometendo idolatria, também estavam levando o povo para a perdição. Mesma coisa de Israel. Então lá no comecinho que ele fala no versículo 1, que a condenação deles era contra os príncipes de Israel, agora também é contra os príncipes de Judá, porque eles também faziam a mesma coisa, também cometiam um crime diante de Deus. Pode passar? O mau líder em Israel. Versículo 11 diz assim: Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo,
porque foi o seu agrado andar após a vaidade. Andar após a vaidade é uma referência a Jeroboão, que levou Israel a pecar. Alguém abre lá em 1 Reis 12, 28. Olha lá, o rei Jeroboão, que é aquele a qual Deus deu as 10 tribos para ele, né? Era o escrivão lá, era de Salomão, né? Era o que anotava as cartas de Salomão, que escrevia. Ele mesmo falou assim: ó, vocês não vão lá para Jerusalém não, a tribo do norte, porque já estava separada a tribo do norte e a tribo do sul, né? Dá muito trabalho, é muito longe. Então ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Betel e colocou outro em Gilgal, e falou para o povo assim: não, olha só, esses são os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Vocês não lembram Arão, que fez o bezerro de ouro lá? Então, é esse que é o Deus, adora ele. Para que vocês vão sair daqui e ir lá para Judá? Na verdade, como nós vimos no estudo de Amós, a preocupação desse rei Jeroboão não era que eles saíssem de lá, da terra deles, e fossem adorar em Jerusalém a Deus. A preocupação não era essa. A preocupação, na realidade, era ele perder o reino dele. Ah, por que perder o reino dele? Porque Deus tinha prometido um trono perpétuo à casa de Davi. Aquele povo tinha um amor tão grande por Davi. E Judá, era onde Davi tinha nascido. Judá era o lugar que Davi tinha erguido o templo dele, na verdade Salomão, mas a casa de Davi tinha erguido o templo dele em Jerusalém. Então vai que esse povo começa a ir para lá e começa a querer voltar, ajudar. Aí eu vou perder meu reino. Então não, peraí, eu vou fazer um Deus aqui. Eles não vão nem sair da minha terra, eles vão continuar por aqui mesmo, e não vai nem precisar descer lá para o reino do sul. Então, quando ele faz essa referência à vaidade, ele está falando disso. Ele está falando dessa vaidade, que dessa idolatria, que culpado disso foi Jeroboão, que fez isso aí, né? E Jeroboão foi até o terceiro Jeroboão. Teve primeiro, segundo, terceiro. Tudo pecou diante de Deus, tudo fez a mesma coisa diante de Deus. Então essa aqui é uma referência a Jeroboão, que fez o povo de Israel pecar. Versículo 12, pode passar. Versículo 12 e 13. Portanto para Efraim serei como a traça, e para Judá como a podridão. A traça e a podridão, elas têm basicamente a mesma função. A traça, ela consome, né? Ela corrói, ela come, ela estraga, né? E a podridão também faz referência a isso, né? A estragar, a perder, a consumir. Então para Efraim e para Judá eu vou consumir esse povo, eu vou ser como a traça e como a podridão, eu vou acabar. E versículo 13, vamos ler aqui. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria. Engraçado que foi a Assíria que invadiu eles, né? Subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que os acudisse, mas ele não pôde curá-los nem sarar a sua chaga. Quando Deus falou assim: eu vou acabar com esse povo, eu vou castigar esse povo, ninguém vai impedir. É por isso que ele fala no versículo 14 sobre isso. Mas nem que eles vão no próprio inimigo deles, eles não vão conseguir ser acudidos de mim. Que eu vou ser como um urso, vou ser como um leão que vai consumir esse povo. Ninguém vai poder me deter. Então, o rei principal, né, Jared, provavelmente Tiglat-Pileser III, que livrou Israel uma vez de um povo estrangeiro, agora não me lembro qual povo que é. Eles já tinham livrado Israel, então eles voltaram a procurar ele de novo, mas dessa vez eles não puderam ser livrados. Em meio às suas dificuldades, Israel buscou a ajuda dos assírios. Pode passar? Aí o versículo 14, Deus exercendo juízo. Alguém abre lá em Salmo 50, 22. Salmo 50, 22.
Então, olha, versículo 14 ele fala: porque para Efraim serei como leão e como um leãozinho, e para a casa de Judá eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-ei e não haverá quem os livre. Lá no Salmo que ele leu, o Salmo 50, 22, ele fala: cuidado para você não pecar contra o Senhor, não se desviar do Senhor, para que Deus não vá contra ti e não há quem te livre, porque é melhor cair na mão do inimigo do que não cair nas mãos de Deus, né? É como Davi fala: é melhor estar na mão de Deus do que na mão do inimigo, porque Deus teria misericórdia. Mas aqui no caso, ele quer dizer o quê? Que é melhor cair na mão do inimigo do que cair nas mãos de Deus, porque do inimigo Deus ainda os livraria, mas de Deus quem livraria, né? Eles não tinham outro Deus para livrar eles, então se eles caíssem na mão de Deus, Deus ia despedaçar aquele povo. Vamos lá. Primeiro que ele fala aqui é interessante: serei como leão e como leãozinho. O leão, quando ele está ensinando a cria dele a abater uma presa, ele vai lá, pega um cervo, um veado, ele abate aquele animal, mas ele não mata. Ele faz uma crueldade com aquele animal, ele deixa ele manco, ele deixa ele ferido, e ele fica lá caindo. Aí ele manda o leãozinho lá, o filhotinho dele, ir lá atacar aquela presa moribunda lá. Aí ele vai lá e ataca aquela presa fica sofrendo. Então, imagina o cativeiro dessa forma. Aquele povo não ia morrer, aquele povo não ia ser despedaçado, acabar, extinguir Israel da terra. Não, ia ser como o leão faz para o leãozinho. Deus ia atacar aquele povo lá, ia vir a invasão, ia levar eles para o cativeiro, e eles iam ficar sofrendo. E eu vou sair. Ele fala: eu vou atacar aquele povo, eu vou despedaçar esse povo, e eu vou embora. E deixa aquele povo lá no cativeiro abandonado, lá um tempinho para eles poderem refletir. Eles não iam acabar. Deus não ia destruir Israel como a gente imagina que essa cena aqui, meu Deus do céu, vai acabar com tudo, né? Não, Israel está lá, não está lá? Israel está lá, não acabou Israel, e ainda vai ser renovado ainda. Mas esse povo está sofrendo até hoje. Eles sofreram muito nesse cativeiro aqui, eles perderam a terra deles, né? Eles perderam Deus naquela época lá. Deus não falava com eles, não adiantava eles buscar Deus, que Deus não ia ser encontrado por eles. E eles voltaram agora para a terra deles. Hoje eles podem buscar Deus, mas se eles continuar no pecado, nessa prisão espiritual, eles vão continuar pagando, vão continuar sofrendo, até Deus restaurar completamente aquele povo lá no reino da glória, não agora. Então, ele ia fazer como um leão faz para o leãozinho, né? Falando a respeito de Efraim. Então, a respeito de Israel, serei como um leão e como um leãozinho, e para a casa de Judá eu mesmo o despedaçarei. Aí ele fala: ir-me-ei embora e arrebatá-lo-ei, e não haverá quem os livre. Então é como fala, né? Se você está na mão do inimigo, Deus te livra do inimigo. Se você estiver na mão de Deus, não tem o que fazer, né? Você vai ter que pagar aquilo que você fez. Deus não ia acabar com o povo, mas ia dar um baita de um castigo para aquele povo aprender. Porque no versículo seguinte, que nós não lemos, né? Porque vai fazer referência ao próximo capítulo. Então olha só: irei e voltarei para o meu lugar, Deus falando, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então até aquele povo cair na ficha, cair a real de que eles estavam fazendo uma idolatria que desagradava a Deus, de que eles reconhecer que eles são culpados e Deus era o único que estava certo através dos profetas, falando, ensinando aquele povo, repreendendo aquele povo, Deus não ia voltar para eles. Então ele fala: eu vou voltar para o meu lugar, eu vou deixar aquele povo no cativeiro até que eles reconheçam, aí eles vão lembrar de mim, vão me buscar, e busquem minha face, e estando angustiados, cedo me buscarão. Aí ele fala dizendo, aí entra no próximo capítulo. Então, é assim que acontece. Muitas vezes acontece isso na vida do crente atual. Deus tem que deixar um pouquinho o crente de lado, passar dificuldade, passar o problema financeiro, passar várias coisas na vida dele, perder saúde e tudo mais, para ele poder reconhecer que Deus é o Senhor e que eles estão culpados. Eu estava falando com um rapaz essa semana, e ele falando assim para mim: a gente tem que buscar mais a Deus, a gente tem que fazer isso, aquilo. Eu falei assim: exatamente. Ele até falou assim para mim: é o que faz a referência em João lá, buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, demais coisas vão ser acrescentadas. Eu falei para ele: exatamente. O que Deus tem a preocupação? Que você busque o reino dos céus. Aí eu falei para ele uma coisa que ele ficou espantado. Eu falei para ele assim: tudo é coisa, tudo que não é buscar Deus é coisa, até a própria saúde sua é buscar coisa. Ele falou assim: como assim? A saúde é considerada como coisa, é qualificada como coisa? Eu falei assim: é.
Deus, se Ele quiser curar você, Ele cura. Se Ele quiser te livrar para você viver mais tempo aqui na terra, Ele te livra. A preocupação de Deus é curar a sua alma. Ele não está preocupado com o seu físico. Tem muito crente que vai morrer de câncer, tem muito crente que vai morrer com doenças graves, tem crente que vai morrer de acidente, vai morrer de jeito terrível, né? Na época dos martírios, morreram martirizados, né? Arrancaram a cabeça desse povo, enforcaram, cortaram os membros do corpo, queimaram vivo, e aí vai, né? E hoje o crente não pode pegar uma gripe, que está culpando até Deus por causa da gripe. Então, Deus muitas vezes quer curar a pessoa, não importa a idade que ela tenha, e Deus permanece a pessoa viva até que se cumpra o tempo dela aqui na terra, até que Ele cumpra a obra dela aqui na terra. E tem gente que vai morrer cedo, com doença fatal, mas Deus já cumpriu o propósito na vida dele, naquela vida, naquele tempo, e acabou. Então tudo é coisa, até buscar a própria saúde é coisa. A gente tem que cuidar da saúde, tem. A gente tem que cuidar da parte financeira, tem. Porque nem tudo, nada é culpa de Deus. E muitas vezes a pessoa quer culpar a situação que ela está passando, Deus, né? Eu estou passando uma prova financeira, Deus está me provando, porque eu estou numa provação muito difícil. Não, é porque você é um mau administrador, você não sabe cuidar do seu dinheiro. Deus não tem culpa disso. Mas Ele também não está preocupado com isso. Ele te deu o trabalho, Ele te deu a forma de ganhar o dinheiro. Se você não sabe gastar, o problema é seu. Então, o negócio é assim, a gente tem que buscar Deus em primeiro lugar. Tanto é que se você buscar Deus em primeiro lugar, você vai ter sabedoria o suficiente para você administrar a sua vida financeira, a sua vida de saúde, a sua parte de saúde também, você vai ter sabedoria para administrar ela. Como assim? Tem muita gente que passa estresse, raiva, um monte de coisa e causa um monte de problema de saúde, porque não sabe buscar Deus, porque fica preocupado com as coisas e não entrega as coisas na mão de Deus, porque fica brigando com as pessoas sem precisar brigar, não tem sabedoria, e fica brigando com todo mundo, passa raiva. Entende? Tem muito problema de saúde que é causado porque a pessoa não tem nem sabedoria. Então, busca Deus para você ser sábio, Deus vai te capacitar. Se houver problemas na sua vida financeira, de saúde, ou o que seja, Deus vai também sustentar nesses momentos. E nada disso é culpa de Deus. Isso tudo é parte da nossa vida, e se não for culpa sua. Entende? Então, é isso aqui que o povo não estava entendendo naquela época. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eles estavam preocupados com tanta coisa, estavam preocupados com dinheiro, eles estavam preocupados em agradar tantos deuses que faziam idolatria, em agradar outros povos, fazer aliança com os outros povos que tomavam os deuses deles, traziam para a terra deles. O rei estava preocupado em perder o reino dele, fez o bezerro de ouro para poder o povo adorar a idolatria, em vez de fazer o povo adorar a Deus. Ele não ia perder o reino dele, porque Deus não ia juntar as duas tribos novamente, só lá na glória. Mas esse povo não tinha sabedoria. Se nem os reis e sacerdotes tinham sabedoria, que dirá o povo? Amém? Então a próxima lição, eu acredito que vamos fazer o capítulo 6 todo, são duas partes. O capítulo 6 trata de dois assuntos diferentes, mas eu acho que vamos fazer tudo, que são 11 versículos só, certo? Então, até a próxima aula, Deus abençoe a todos, bom domingo.